Boa noite a todos. Boa noite a todo pessoal. Hoje, né, vamos dar continuidade à nossa disciplina Gerenciamento e Qualidade de Software, tá bem? Nós vamos dar continuidade na unidade 3, tá? Que nós vamos falar sobre técnicas, né, de software. E, especialmente, a gente vai falar sobre as técnicas de software web, né? É muito importante a gente ter... Porque... Eu acho que é muito importante porque é um assunto está muito grande, né? Todo mundo quer desenvolver, quer programar, quer desenvolver em web. A gente precisa saber algumas coisas, né? Do que pode acontecer, né? Algumas falhas, alguns riscos. Então vamos lá, né? Hoje, 6 de maio, né, de 2020, vai dar continuidade aqui na nossa disciplina, tá? Então tá, pessoal, olha lá. Continuando aí. Vou só dar um resumo, tá, do que mais ou menos a gente vai falar hoje, tá? Atualmente, né, os serviços web, né, estão ganhando cada vez mais, né, popularidade, principalmente para poder facilitar, né, a integração de sistemas diferentes, né? Na verdade, são sistemas diferentes de diferentes plataformas, né? E por trabalhar com o quê? Com tecnologias, né? Essas tecnologias solidificadas no cenário da internet. Como, por exemplo, o XML, né, e o HTTP. Diferentemente dos softwares tradicionais, pessoal, os web services, né, possuem características específicas que proporcionam desafios, né, para poder realizar, né, os testes. Os serviços web trabalham sobre uma arquitetura orientada a serviços, né, que a gente sabe que é o SOA, né? Vou tentar colocar aqui para a gente poder trabalhar com exemplos, né? É o seguinte, essa arquitetura orientada, né, a serviços, o SOA, onde as técnicas de testes tradicionais, elas podem ser utilizadas, né, sem adaptações devido ao dinamismo da arquitetura dos outros fatores. Então, assim, esse trabalho ele tem como objetivo, né, os trabalhos de serviços web, né, ele tem por objetivo as principais dificuldades na realização de testes, né, além de explanar algumas técnicas de testes propostas recentemente, como, por exemplo, o teste de mutação sobre o documento WSDL, né, e o teste de perturbação de dados, né, de mensagens SWAP. Então tá, quando a gente fala, né, sobre serviços web, na nossa qualidade, tá? Nos últimos anos, as aplicações web, pessoal, têm se tornado cada vez mais complexas. Porque, assim, originalmente, as aplicações web eles tinham como principal função o quê? Apresentar, né, informações estáticas, né, ou seja, documentos em formato de texto, né, com pouca interação com o usuário. Assim, com o passar dos anos, a gente sabe, né, que surgiu novas tecnologias, né, a simples apresentação de documentos, na verdade, são documentos estáticos, né, passou a não atender à necessidade dos usuários da internet. Então, dessa forma, o que acontece? Novos recursos, né, foram desenvolvidos, né, e adicionados às aplicações web, sendo alguns deles o dinamismo de páginas, né? Esse dinamismo de página tem como uso a tecnologia CGI, ASP, JSP, PHP e outros. Está no material de vocês, tá bem? Então, assim, esse dinamismo de páginas, né, script para interação com o usuário, né, documentos XML, né, web service, né, com web service a gente pode dizer que agregam à aplicação web uma coleção de funções, né, ou serviços disponíveis numa rede. Então, tá. Essas aplicações web, pessoal, do tipo comércio eletrônico, né, e learning, né, que é muito famoso hoje, está poderosíssimo,
serviço de busca, entre outras, né, entre outras funções, outras funcionalidades, estou fazendo uso atualmente de web service, pois estes permitem uma integração com o quê? Entre diversos ambientes, além de estimular o desenvolvimento distribuído, né, de aplicações web. Assim como qualquer sistema, tá? Os web services, pessoal, eles precisam ser testados a fim de quê? A fim de garantir a sua qualidade, né? E principalmente, né, a sua confiabilidade. Então, em alguns casos, a falha de um web, né, a falha de um web service pode gerar o quê? Grandes prejuízos, né, tanto para o consumidor, né, que é o consumidor do serviço, quanto para os seus mantenedores, tá? Então, dessa forma, pesquisas sobre técnicas, né, para a realização de testes, né, em web service têm sido propostas, tá, a fim de melhorar o que é a qualidade e eficiência, né, desses componentes de software, né? Isso é porque isso é devido, né, na verdade, a algumas características únicas do web service, né, e também por causa da arquitetura de funcionamento, onde estão envolvidos novas técnicas de teste, né, e que essas novas técnicas de testes estão sendo que recomendadas, além de novas ferramentas de teste. Então, nessa sessão, né, aliás, na sessão 2, na sessão 3.1, a gente viu, né, o objetivo, né? A gente teve o objetivo de esclarecer alguns conceitos chaves, como o teste de software, né, com a validação, né, a verificação, uma descrição sobre o web service e algumas tecnologias associadas serão relatadas aqui nesse momento. A gente vai descrever algumas propostas, né? São algumas propostas de pesquisadores para a gente poder fazer a realização de testes em web service e assim por diante. E também a gente pode até descrever algumas ferramentas disponíveis, tá? A gente vai ver isso aí no nosso material, algumas ferramentas disponíveis no mercado, que essas ferramentas realizam testes automatizados em web service. Enfim, quando a gente fala, né, só relembrando lá da validação, verificação, teste de software, né? Eu quero dizer para vocês, quero alertar, né, na verdade, que a construção de um software, pessoal, seja ele desktop, seja ele aplicação web, seja ele aplicação móvel, né? Desktop eu já falei. Na verdade, assim, não é uma tarefa tão simples, tá? Esse processo, né, de construção de software, ele atua sobre um ambiente muito complexo, tá? E também muito propício ao surgimento de muitos defeitos, né? A gente pode fazer com que um software não funcione, tá? Que ele não funcione adequadamente. Muitos fatores podem causar o que? O surgimento, né, de problema de um software. Mas é o seguinte, há um consenso, né, sobre a origem da maioria desses problemas, né, que a gente já viu que é o erro humano, né, é muito alto, o índice é muito alto. Então, a concepção de um software, ela ocorre o quê? Através da participação de pessoas em processo de análise, tá? Interpretação, construção, tá? E vários, tá, pessoal? Tem muita concepção de software, tá? Onde o surgimento, né, de equívocos, na verdade, se normalmente pode ocorrer. Assim, hoje em dia, mesmo com a adoção cada vez maior de ferramentas, né, que visam orientar, né, que visam padronizar, acompanhar todo aquele processo de desenvolvimento de software, não extingue, tá, a possibilidade de surgimento de erros. Tá? Então, tá. Para os defeitos, né, existentes em um software, possam ser localizados antes que o produto final seja disponibilizado, né?
tem se dotado, nesse meio, tem se dotado um conjunto de atividades conhecidas como a validação, como a verificação, como os testes, né? Que esses testes são atividades relacionadas à garantia da qualidade de software. O Princeton, né, em 2002, ele disse que é o seguinte, ele fala que o processo de validação consiste em assegurar o produto final, né? Esse produto final ele corresponde exatamente ao requisito de quê? Do software. Então, dessa forma, né, a validação procura garantir que o produto, né, esteja sendo construído de maneira muito correta. Ou seja, assim, eles buscam assegurar a conformidade, né? Eles buscam assegurar a consistência do software, né? Sendo que aplicadas em cada um dos estágios do processo de desenvolvimento, né? É equívoco, tá, pessoal? É erro dizer, né, que os testes de software é um processo para poder demonstrar erros, tá, que estão presentes em um programa. Eu já disse que não. A gente viu isso na aula passada. Teste, pessoal, no entanto, tá? Testes criativos e aparentemente completos, tá? Não podem, né, garantir a ausência de todos os erros, tá? Quem falou isso foi o Mias, né, em 2004. Ele diz também que o principal objetivo do teste de software é revelar o quê? A presença de erros. Em outras palavras, o teste de software é um processo de investigação onde o software é executado com a intenção de localizar erros. Né? Nós falamos isso na aula passada. Então, considerar-se, né, um teste bem-sucedido, né, o teste bem-sucedido que gere o quê? Que gera um caso de teste capaz de fazer que o programa falhe. Juntos a validação, verificação e teste, procura proporcionar um software que faça exatamente, né, o que está definido no seu contexto de projeto e nada além disso. A gente viu alguns casos de software, erro de software na aula passada, né, que de raio-x, né, que levou várias pessoas a óbito, né, cara? A óbito, né? Enfim, desculpa, tá? Estou meio gripado, tomando um chazinho aqui com limão. Então tá. Nos últimos anos, a gente precisa entender o seguinte: nos últimos anos, novas tecnologias têm sido desenvolvidas, né? E essas tecnologias vêm sendo desenvolvidas, vêm sendo amplamente utilizadas em aplicações web. Então, essas tecnologias, em parceria com frameworks, né, vêm favorecendo a construção de aplicações web, pessoal, cada vez mais complexas, que utilizam o quê? Componentes e serviços distribuídos. Esses serviços distribuídos que eu estou falando, eles são conhecidos como serviços web services, né? Web services, né? Esses web services possuem uma interface simples, né? E funcionalidade bem definida. A funcionalidade dele é bem definida. Mas, assim, é bem definida porque ele proporciona um cenário que é de integração entre as aplicações. Então, eu vou dizer que uma citação do Web Service Close, né? Quer dizer, um sistema de software, né, projetado para poder suportar a interoperabilidade entre as máquinas sobre a rede, né? Esse sistema de software tem uma interface descrita em formato processável, tá? E esse formato processado, ele é por máquina, né? E outros sistemas interagem com serviços web, tá, de uma maneira que é prescrita, tá? Por sua descrição usando a mensagem SOAP, tipicamente transmitida usando o que é HTTP, com serialização XML, em conjunto com outras normas relacionadas à web. Melhor dizendo, a Web Service, né, é uma solução que permite, tá, integrar aplicações web, independente de plataforma, independente de linguagem, que essa linguagem elas foram criadas proporcionando o quê? Uma agilidade, proporcionando uma eficiência na troca de informações. Então, através de uma linguagem universal, no caso a XML,
a web service poderá receber dados e quando ela recebe esses dados, ela processa em uma linguagem de origem, que em seguida ela vai disponibilizar a informação, além de disponibilizar essa informação, o serviço, né, para qual foi projetado, para a aplicação que o invocou. Então, um web service é descrito e definido, pessoal, usando o quê? XML, Extensible Markup Language, né? Que são identificados por uma URI, que é Unique Resource Identifier, né? Identifier, enfim. Então é o seguinte, tá. Uma das grandes motivações, tá, para a utilização de serviços web é a possibilidade, né, de diferentes aplicações, né, que essas diferentes aplicações possam comunicar-se entre si utilizando o quê? Recursos diferentes. Em outras palavras, assim, os web services permite que qualquer aplicação, né, possa utilizá-lo extraindo, né, e operando informações disponibilizadas por eles, né? Então, os web services, pessoal, fazem um uso de algumas tecnologias, tá? Então, durante essa aula, a gente vai propor, né, a gente vai abordar em detalhes algumas tecnologias, né, que a gente vai citar. Mas para um maior aproveitamento dessa leitura, tá? A gente tem que falar com um breve relato de tecnologias, tá? Que essas tecnologias, por exemplo, a XML, que é uma linguagem atualmente padrão na internet, tá? Essa é uma linguagem desenvolvida para estrutura, para transporte, para armazenamento de dados, tá? Ela é semelhante a uma linguagem HTML, a linguagem XML é uma linguagem de marcação diferenciando-se por não estar limitada a algumas tags, tá? E essas tags elas são pré-definidas, tá? Sendo uma linguagem autodescritiva, né? Que essa linguagem autodescritiva é amplamente extensível, né? Tornou-se um dos pivôs para o sucesso e disseminação do uso de serviços web. Então, assim, por possuir uma descrição bem clara de sua atividade, ela tornou um dos padrões mais utilizados, não só na internet, mas também para as outras aplicações, tá? Por exemplo, a SOAP, né? A SOAP é originado do acrônimo em inglês Simple Object Access Protocol, tá? É considerado o padrão de comunicação web service, tá? A SOAP, tá? É um protocolo de comunicação que permite a troca de mensagem em um ambiente descentralizado, tá? E esse ambiente, além de ser descentralizado, é independente de plataforma, tá? Em linguagem de programação, tá? Esse protocolo SWAP, pessoal, vocês vão ver muito isso, né? Ou estão vendo muito ainda na empresa de vocês. Ele tem se tornado amplamente, né, utilizado para poder empregar tecnologias padrões da internet, né, como a XML e HTTP. Então, a principal função do SWAP é poder garantir, né, a interoperabilidade e a intercomunicação entre sistemas, utilizando para isso o que? A linguagem XML. Sobre o quê? Sobre um mecanismo padrão de transporte, no caso HTTP. Então, partindo do princípio que uma mensagem swap é um documento XML, podemos descrever os seguintes elementos, né? Que esses elementos são o quê? Envelope, né? Que esses envelope, né, na mensagem swap, que é um elemento que identifica o documento XML, né, como sendo uma mensagem swap, tá? Esse envelope pode conter declarações namespace, tá? Como declarações de outros atributos, como, por exemplo, o estilo de codificação, tá? Desculpa. O header, né? Que é um cabeçalho, né? Quando quem
que desenvolve HTML aí sabe que o header é um cabeçalho opcional, tá? Contendo informações adicionais como dados específicos de uma aplicação. Tá? Esse dado específico de uma aplicação, a gente pode dar como exemplo que a autenticação. Né? Por exemplo, assim, se o header for utilizado em uma mensagem swap, deve ser o primeiro elemento filho do elemento envelope, entendeu? O body, né? Que o body é diferente do elemento header, esse elemento ele é obrigatório. Né? O header não é obrigatório, mas o body é obrigatório. Porque é o seguinte, esse elemento body, ele contém a informação. Né? Essa informação ela vai ser transportada para quem? Para o seu destino final. O field. Tá? O field é um elemento opcional. Tá? Esse elemento opcional é usado para poder indicar mensagem de erros. Tá? Se o elemento field é presente, então deve aparecer, aliás, deve aparecer tá, como elemento filho do elemento body. Mas ele é opcional, tá, pessoal? A gente tem aqui a ferramenta WSDL, né? Essa linguagem, pessoal, na verdade não é uma ferramenta, é uma linguagem, tá? É uma das mais importantes no cenário de web service, WSDL, tá? Ela possui, né, um papel fundamental. Na verdade, assim, ela é um arquivo, tá? WSDL, tá? É um documento escrito em linguagem XML para poder descrever web service. Ele vem do acrônimo de Web Service Decrypto Language, tá? Linguagem, né? Language. Enfim, o documento WSDL, ela funciona semelhante a um contrato de serviço, tá? O WSDL, além de descrever minuciosamente o serviço, ele também descreve a sua forma de acesso às suas operações disponíveis. Tá? Segundo a W3C, né, o WSDL ele descreve, né, os serviços de rede como um conjunto de endpoints, né, um conjunto de endereços. Tá? Então, assim, quando ele descreve o serviço de rede como um conjunto de endpoints, né, sobre as mensagens contendo informações orientadas ao documento, né, ou orientado o quê? A procedimentos, tá? Ele faz o quê? Um serviço WSDL, ele descreve o web server utilizando alguns elementos. Esses elementos são types, messages, operation, post type, binding, port, service, né? Enfim, entre outros. Faça uma pesquisa aí, está no material de vocês, tá? A extensão, o exemplo deles, tá? Eu vou falar muito para a gente não demorar muito. UDDI, tá? UDDI, tá? Universal Description Discovery and Integration, tá? É um diretório para poder fazer o quê? Armazenar informações sobre o web service, tá? Ou seja, ele é um diretório, pessoal, de interface de web service descrita onde? Na WSDL. Os provedores de serviços que desejam publicar seus web services, eles podem utilizar um registro de serviço, o DDI, tá? Esse serviço de universal. Então, assim, os usuários de serviço, eles podem o quê? Consultar o DDI, né, para poder localizar um serviço para poder de interesse, né, e obter as informações necessárias para a sua utilização. Então é o seguinte, com o surgimento, né, dessas novas tecnologias, né, novas arquiteturas, novos paradigmas de programação, é inevitável, tá, que haja evolução dos métodos, tá, que haja evolução de técnicas de teste de software. Quando há o aparecimento de novos conceitos, pessoal, é analisado se as técnicas de teste existem,
existente consegue atender satisfatoriamente os novos desafios propostos. Então, essas técnicas de teste tradicionais são bases sólidas para poder criar novas técnicas de teste, né, devendo seus conceitos serem fortemente considerados. Então, em alguns casos, essas técnicas de teste tradicional, né, passam, né, por simples adaptações para poder se ajustar a novas metas de teste. Em outros casos, novamente, essas técnicas de teste tradicionais, elas precisam sofrer ajustes, tá? Esses ajustes são grandes, tá? São tão grandes que acabam descaracterizando, né, havendo o quê? Uma perda da sua identidade inicial. Então, dessa forma, surgem novas técnicas de teste para poder fazer, né, frente aos novos desafios e dificuldades propostas, né, por novas tecnologias de arquitetura. Então, assim, tem alguns conceitos que falam, né, que o web service tem um potencial de reduzir drasticamente, né, em complexidades e os custos, né, envolvidos em um projeto de integração de software. O método de comunicação introduz a complexidade para os problemas da verificação, né, para os problemas da verificação e validação de serviços de web, né, que não existem no software tradicional. Então, devido ao dinamismo, tá? Esse dinamismo foi proposto pela arquitetura SOA, que é um Service Oriented Architecture, tá? Torna-se necessário uma proposta de teste de validação apropriada para os serviços web. Então, assim, este cenário, né, traz, sem dúvida, tá, novos desafios, né, para as técnicas de teste. Tá? Então, esses web services, né, possuem características únicas. Tá? Essas características únicas justificando a necessidade de implantação de novos métodos, tá? Métodos e ferramentas de teste, tá? Que seja bem claro, já que esses métodos e ferramentas de teste atuais, né, não trabalham com serviço. Então, com a adoção, né, de interfaces gráficas, não faz parte do conceito web service, tá? Existe uma dificuldade para poder realizar testes manuais. Esses testes manuais ele pode tornar penoso e complexo. Então, desta forma, os serviços web são fortes, tá? Muito fortes. Além de ser fortes, são candidatos, né? Fortes também a utilizar testes, né, automatizados. Tá? Métodos, pessoal, de teste baseado em código-fonte, né, como teste de fluxo de dados, cobertura de código, teste de manutenção e outros, ficam comprometidos, né, vista a falta de acesso ao código-fonte. A falta de acesso ao código-fonte se dá uma vez com web service, né? São vistos como componentes de software, encapsulados, né? Se inacessível a uma interface de comunicação. Testar um web service assemelhados, tá? É o teste do tipo caixa preta, onde as especificações são avaliadas, mas a estrutura do código-fonte, que pode estar em C#, Java, etc., e não é verificada. Enfim, então, a missão de hoje é que você faça o quê? Eu gostaria que você fizesse, tá, uma apresentação, mandasse uma apresentação para mim, fizesse uma pesquisa, que nessa pesquisa seja apresentada a proposta, né, de teste, tá? Essa proposta de teste, eu gostaria que você enviasse para mim ainda hoje, dá tempo, até às 22 horas. Esses testes são baseados em documento WSDL, tá? Só fazer uma pesquisa na internet. Tem muita pesquisa falando sobre isso. Eu preciso que você faça um teste baseado em perturbação de dados, tá? Não esqueça que é swap, tá? Esses testes tem que ser, além também, eu preciso de uma pesquisa de teste de mutação sobre documento WSDL, tá? E o teste de conformidade para serviços web. Então, você escolhe um desses quatro, tá bem?
Um desses testes ficaria até 22 horas disponível aqui esperando, aguardando vocês, para que a gente possa fazer uma correção e eu possa tirar a dúvida de vocês, beleza? Vamos lá, estou aguardando vocês. Podem mandar mensagem por aqui, podem mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, que vocês também podem mandar áudio, né? Só lembrando que está sendo gravado, para que a gente possa tirar as dúvidas. Talvez a dúvida de um possa ser a dúvida de todos. Tá bem? Estou aqui aguardando até as 22 horas. Beleza? Obrigado. Vamos lá.
Então, pessoal, é isso. Tá? Já recebi o material aqui, pelo menos de 2. Eu vou desligar, que está gravando, tá bem? Mas vocês podem estar me enviando para mim, tá? Boa noite a todos. Quarta-feira a gente está de volta. Beleza? Tchau, tchau.